Parte 3. A visão voltou um pouco, mas não vi o que aconteceu com os que ficaram no arrebatamento. Estava observando a minha cidade quando vi este céu amarelo e as pessoas cegas que não perceberam nada, até que elas ficaram no arrebatamento. A visão desta vez foi para outra cidade ou país. Não sou muito de sair de casa, embora tenha percebido que era um lugar com prédios altos. Enquanto escrevia, veio-me à mente: você já fez algum estoque? Se porventura o país entrasse em guerra, o que você faria? Será que aquilo que você tem em casa seria suficiente para te sustentar? E se porventura não pudesse sair de casa, como se alimentaria ou faria as necessidades básicas? Onde teria água, caso não pudesse mais sair de casa ou se a água da torneira secasse? Capítulo 3. Os mortos que sangram. Quando fui a essa outra cidade ou país, não faço a mínima ideia. Olhava para as pessoas que caíam no chão. Elas começaram a se debater-se e a gritar. Quando olhei para elas, vi que estavam a soltar sangue preto pelos seus olhos e, por fim, vi isso nas suas bocas. Elas gritavam como aqueles instaladores de um jogo semelhante a zumbis, que eram infectados com fungos, gritavam e soltavam aquele sangue preto que cheirava a algo metálico enferrujado. As pessoas que não estavam contaminadas, pensavam que se tratava de zumbis de filmes ou jogos. Outras pessoas aproveitaram o momento para cometer crimes, porque tinham a mentalidade: são apenas zumbis. O lema era: só matar e não deixar ser mordido, que está tudo bem. Mas esse foi o erro de vários que aproveitaram o caso para sair e fazer algo, confiando na sorte. Não imaginavam que a maioria da população estava infectada. Os zumbis atacaram tudo, inclusive os seus semelhantes. Eles vieram para destruir tudo, até os seus próprios corpos. Foram cenas terríveis, as pessoas inspiradas por esses filmes de apocalipse, achando que poderiam lutar contra esses monstros. Eles não morriam com um tiro na cabeça, como pensavam. Pior que, espiritualmente, as pessoas que saíram na rua, vendo essas cenas, foram inspiradas por outros demônios invisíveis, os demônios dos pensamentos. Mesmo após os zombies de Black Goo, com feridas graves na cabeça, continuavam a andar e vivos, mesmo com a cabeça decepada ou cortada ao meio. Esses bichos também falavam, os demônios ou essas criaturas, essas pessoas que sangravam, falavam sobre o passado de cada pessoa para enganá-lo e levá-la a abrir a porta ou fazer os humanos não zumbis aparecer aos infectados ou possuídos. Depois, matava-nas a mordidas. Quando não abriam a porta ou não faziam o que os zumbis queriam, eles eram tomados por uma raiva sem igual, e falavam todas as perversidades possíveis, para afetar o ouvinte, enquanto eles trocavam de personagens, falando de forma triste, raivosos, com sarcasmos ou trocando literalmente de voz. Além disso, sem contar também que eles batiam com as cabeças ou partes do corpo nas paredes enquanto gritavam chorando de raiva. As pessoas não sabem o ódio mortal que os demônios têm pelos homens. Porque mesmo depois do arrebatamento, ainda há uma chance de salvação, enquanto que para os demônios, uma única expectativa de dores infinitas no lago de fogo. Tudo isto vi fora da minha cidade, até que comecei a ver a mesma cena por aqui, enquanto andava, como também quando o Senhor me levava a outros lugares através da visão lúcida. Acredito que falando de uma forma geral. A contaminação começou num país estrangeiro, cujo nome desconheço, e disseminou-se de alguma forma. Chegou a um ponto em que ficou inativo, até dar o arrebatamento e ser ativado. Como uma arma biológica que seria ativada somente neste tempo. Foram ativadas por torres de internet. Capítulo 3. Numa das visões, ao longo dos dias, o Senhor mostrou-me as estrelas. As pessoas pensam que as estrelas são mundos, coisas redondas que giram no espaço e que, de alguma forma, todas as coisas dão certas. Todavia não é assim. Quando o Senhor mostrou-me as estrelas, revelou-me que são prisões, onde os anjos caídos ou os seus corpos, ficam presos nas estrelas. Eles gritam, falam ou enviam sinais para a terra. Geralmente, conseguem manipular o vento ou as ondas para provocar desastres, e dar falsas previsões de horóscopos, nesses negócios de signos. Os observadores das estrelas, dizem, podemos ver uma parte do futuro com o que as estrelas indicam. Porém, esses anjos caídos nas estrelas, manipulam eventos na Terra, usando os demônios ou espíritos maus, para que outras pessoas caiam na mesma mentira, e percam o foco da verdade. Vi que esses demônios ou espíritos chamados de EQM, que trazem sonhos, visões, arrebatamentos, interpretações, avanços tecnológicos, livros, histórias, eras, arqueologia falsas, revoluções, inspiração de ideias, criação de ídolos, levantamento de homens fantoches, entendimentos ou religiões ou apostasias, entre outros.
Eles, os demônios das estrelas, trazem muitas informações para a Terra. A maioria das torres que afirmam observar o espaço e não encontram inteligência alienígena, mentem, eles detectam sim as ondas ou informações que esses anjos caídos emitem e conseguem decifrar os códigos que os anjos caídos utilizam para se comunicarem. O mesmo acontece com o acelerador de partículas. Estão abrindo portais para falar com os demônios, anjos caídos ou espíritos maus. A maioria das informações avaliadoras ou conhecimentos não são dados pelos humanos. Vem tudo desses aceleradores de partículas. Isso que fizeram, mandar satélite no espaço. Não é bem assim que acontece, mas os demônios dentro desses pequenos portais abertos pelo acelerador de partículas, emitem vozes que eles podem ouvir e trazer algo aqui na Terra, como algum tipo de teologia. Parte 2. Anjos caídos ou como dizem, extraterrestres. Enquanto observava essas estrelas e ouvia-as gritar e fazer coisas e fazerem coisas na Terra. Também fui enviado para a Terra. Vi uma dessas ondas que os demônios lançavam aqui. No início, observava homens, que imaginei que eles foram enganados, mas quando o Senhor me fez ver claramente, percebi que esses homens em carne, na verdade, são anjos caídos. Eles eram semelhantes aos humanos, mas não eram humanos e nem sequer alienígenas, como mostram na televisão ou na mídia. Como dizem, algo verde, com cabeça grande, olhos grandes, escamosos, cinzentos e magros. Eles eram iguais aos homens, mas a diferença é que eles não possuíam almas, e espiritualmente, eram demônios em carne. Das formas mais horríveis que tu poderia imaginar escondido atrás de um corpo. Normalmente, por causa do pecado, os demônios sofrem deformação, mutação, um câncer por exemplo ou um tumor, é causado por pecado, esse pecado deforma a carne humana. A medicina veio e deu nome aos pecados. Uma coisa que acho estranho, que a maioria dos desenhos que mostram, como seria o inferno. Nunca vi um demônio musculoso, até hoje, só vejo todos secos e deformados. Deformados no sentido de terem vários membros, posto em lugares aleatórios, os demônios são como se fossem uma formação de vários tipos de carnes e membros costurados uns aos outros, corpos derretendo, vermes a devorá-los. Aproveitando a conversa, porque as pessoas entendem que os demônios não sofrem, francamente, os demônios sofrem muito, os seus corpos estão todos corroídos pela gangrena, câncer, tumor, sem contar os vermes que ficam presos sob a carne e a comem-na. Os demônios são piores do que as imagens que mostram pela internet, eles gemem de dor o tempo todo. Ir para o inferno ou estar no meio de um demônio desse sem filtro, é a mesma coisa que jogar um jogo de terror, no gráfico mais realista possível.